É que o presidente Lula participou no Mato Grosso da cerimônia de lançamento de um programa voltado para a agricultura familiar. Durante o evento, Lula destacou as recentes medidas, como a isenção na cobrança, na conta de luz e no imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. E disse que defende a regulamentação das redes sociais para o controle das empresas e aplicativos. Vamos ver. Você sabe quantas ofertas você recebe, você sabe quantas provocações você recebe. E é preciso que a gente discuta com o Congresso Nacional a responsabilidade da gente regular o uso das empresas, sabe, nesse país. Não é possível que tudo tem controle, menos as empresas de aplicativos. Olha, para a gente falar desse assunto, eu vou chamar a Luísa Martins, nossa analista, porque, Luísa, o presidente Lula ele faz essa declaração de regulação das empresas, aplicativos e tal, em meio ao julgamento que já está pronto, parado no STF, sobre a regulamentação das redes sociais. Conta para a gente, então, o que dá para esperar? Continua essa avaliação, essa apreciação dos ministros? Débora, boa tarde. Boa tarde para você, todos que estão conosco neste sábado. Débora, vence hoje, na verdade, o prazo do ministro André Mendonça para devolver o seu pedido de vista em relação a esse julgamento sobre a regulamentação das redes sociais, que tramita no Supremo Tribunal Federal há bastante tempo. Começou a ser julgado no fim do ano passado e houve esse pedido de vista, né? Mais tempo aí para apreciar os autos pelo ministro André Mendonça. O resumo desse julgamento, né? A ata desse julgamento foi publicada no dia 24 de fevereiro. E aí são contados aí 90 dias corridos para que o ministro devolvesse, né, e liberasse esse processo de volta a julgamento. Ele ainda não liberou, não fez isso antes do prazo, né, mas há uma expectativa, então, de que ainda durante o dia de hoje, né, esse caso esteja, então, pronto para ser liberado para a retomada desse julgamento que deve acontecer aí ainda esse ano, Débora, porque esse julgamento, na avaliação dos ministros do Supremo, é um dos mais urgentes da década, né? Um dos mais urgentes dos últimos anos. Havia até uma expectativa, Débora, de que esses 90 dias, um pouquinho mais em que o processo ficou parado, fosse uma brecha aí para o Congresso Nacional avançar nas discussões sobre esse tema, né? Só que isso acabou não ocorrendo, pelo menos não na velocidade esperada pelos ministros. Há uma avaliação ali nos bastidores do Supremo de que, de fato, o cenário ideal seria discutir esse tema na arena política, ou seja, no próprio legislativo. Mas, diante o que os ministros chamam de inércia do Congresso, é preciso que o Supremo, então, dê essa resposta marcando, né, e concluindo esse julgamento sobre a regulamentação das redes sociais. Como eu falei, o início do julgamento foi no fim do ano passado, Débora, e 2 ministros deram votos bastante duros para ampliar as hipóteses em que as empresas, né, as plataformas digitais, podem ser responsabilizadas por conteúdos indevidos, né, publicados pelos seus usuários. Os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux votaram nesse sentido. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele abriu uma pequena divergência pontual, mas também deu um voto em que ele coloca ali, né, também a responsabilidade das plataformas de serem mais proativas na remoção desse tipo de conteúdo. Então, a partir de hoje, a partir de amanhã, na verdade, né, porque o prazo do ministro André vai até às 23h59, a partir de amanhã esse processo já fica pronto para julgamento, Débora, e aí vai caber ao ministro Luiz Roberto Barroso agendar, então, uma data para que, finalmente, esse processo que já tramita há tantos anos tenha uma resposta aí do Poder Judiciário. E é interessante, né, que você fez esse paralelo. Olha, era até um tempo, né, para que o Congresso pudesse avançar nas discussões. E a gente conversando eu e a Tainá Falcão fizemos uma entrevista com o presidente da Câmara, Hugo Motta, até perguntando sobre esse assunto, e ele fala, olha, não decidir é uma decisão. Então, eles decidem não decidir sobre esse assunto, aí o Supremo acaba, é provocado e precisa decidir, e aí depois há
essa disputa. Né? Vem as críticas, exatamente. Luísa Martins, pode concluir. Não, só para concluir, Débora, isso claro. já aconteceu antes, na verdade. Esse processo entrou na pauta em 2023 e aí o próprio ministro Dias Toffoli, que é o relator, disse, não, vamos tirar de pauta, vamos dar tempo para o Congresso agir, porque realmente o ideal seria essa discussão ocorrer no Legislativo. Isso não ocorreu e praticamente obrigou aí o Supremo a dar continuidade a essa análise, né, e pautar novamente o caso para julgamento em plenário.